Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, olha só, eu não sei se esse vídeo vai ter os 33, que é o padrão dos meus vídeos, pode ser um pouco mais, porque eu preciso concluir nesse vídeo, tá? De marcar a posição definitiva e também para determinar quem vai acreditar na palavra de Deus e no Ricardo, ou quem vai seguir direto, ou acreditando em outras pessoas, ou seguindo o seu próprio entendimento. E eu sempre falo que vocês têm que ter a sua experiência pessoal com Deus. Mas, diante dessa crise que está acontecendo, e que poucos estão percebendo, eu preciso explicar na linguagem simples, tentar explicar na linguagem simples, que é muita coisa, tá, meus amados irmãos? Eu vou tentar lembrar de tudo, marcar alguns pontos, para que você tenha as bênçãos reais que eu tenho. Eu estou fazendo esse vídeo também, porque ontem foi um dia atípico positivamente para mim, tá? A gente está numa ameaça de crise, a gente está numa ameaça... Olha, meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais esses governos de banqueiros, de esquerda, quanto mais esses bancos governarem, mais eu ganho dinheiro. É isso que eu estou falando para vocês. Mas a questão aqui desses meus vídeos é o dinheiro. Então eu deveria, todo dia no quarto de oração, agradecer aos pessoal da Faria Lima, a BlackRock, essas pessoas que eu vou explicar durante esse vídeo como ele influencia a política, tá? Inclusive a econômica, tá? A economia. E há muito tempo já, mais tempo que vocês imaginam. Então, pela lógica, eu deveria estar agradecendo isso. Mas a questão aqui não é só dinheiro, é salvação e o que vai acontecer. Eu escolhi 3 textos e o último eu vou explicar para finalizar o vídeo, porque eu vou explicar ponto a ponto, tá? Vocês vão entender o que está acontecendo, porque é o recado que o Ardor está mandando dar para vocês, tá? E antes que eu me esqueça, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que também, meus amados, por que eu falei em bênçãos reais? Porque a religiosidade, ela te prepara para um Deus que faz milagres reais. Só que o que eu vejo é que muitos crentes, eu estou falando de crente aqui, cabe fazer uma separação entre crente e servo do Senhor. O servo do Senhor é aquele da fé, o que vive da palavra de Deus, o que coloca em prática e não esquece. Eu vou sempre bater no ponto que vocês precisam ter memória. Memória. Eu percebi durante a Bíblia, o Ardor falou assim, vai nisso aí. Porque meu vídeo tem várias premissas. Uma delas é você manter a sua memória. Que se você manter a sua memória, você não vai ser enganado nem nessa terra, né, fisicamente, nem espiritualmente por Satanás. Porque o Ardor falou assim, eu perguntei para o Ardor me respondeu, o que tu acha? Por que existem 2 multiplicações de pães e peixes? Aí, cara, por que tu tá falando isso? Porque a Bíblia faz questão de mostrar, apesar de alguns exegetas tentar te ludibriar, mostrando que houve uma só, mas contado em evangelhos, né, de formas diferentes, não, houve 2 multiplicações de pães e peixes. Então você tem que ter a memória lógica. Olha só, Jesus Cristo, tá? O ministério dele na terra durou só 3 anos. Ele foi batizado com 30 anos e morreu com 33 anos. Nesse espaço de 3 anos aconteceram 2 multiplicações de pães e peixes. Porém, na segunda, eu até falei isso para o pastor na época, já falei isso em outros vídeos, e falei para o Senhor em oração. Na segunda, aconteceu quase a mesma situação. O povo sedento pela palavra acompanhava Jesus e ficou tarde. Os comércios começaram a fechar. Então, se eu fosse um dos discípulos, estou falando sério, porque Deus me deu a memória, eu falaria para Jesus, Jesus, o senhor vai fazer aquilo de novo? Porque eu vou confessar uma coisa para vocês, irmão. Por que eu fiz aqueles vídeos lá sobre a Igreja Cristã Voz da Verdade, chamando a atenção, por que os milagres foram embora? Porque eu gosto de ir na igreja, eu quero ver Satanás cair por terra, irmão. Porque Satanás caindo por terra é alegria na vida de quem foi liberto desse demônio. Entendeu?
Então, a partir do momento que eu vou numa igreja e vejo um festival de religiosidade, um festival de liturgia, eu me lembro, e fatalmente eu me lembro dos fariseus. Os fariseus, eles tinham longas horas de orações, Elias escrevia os pergaminhos, tá? Eles viviam dentro de uma sinagoga, mas eles tinham inveja e pior, que é o pior que eu posso dizer, eles não acreditavam no Messias. Então a fé só é manifestada quando você acredita cegamente no Messias. Tu tá me entendendo? Então eu gosto de ver demônios se dando mal. A partir do momento que eu vou numa igreja, aí o culto morno, eles botam culpa nos próprios crentes. Mas será que é os crentes mesmo? Então a culpa é do visitante também? Do culto estar morno e não se manifestar? Por que estava tendo manifestações de milagres relatados no canal da igreja e não dentro da igreja? Porque o milagre, meus amados irmãos, depende da fé da pessoa. Então, independente se ela está do outro lado de uma tela, no outro país, no outro estado, ou dentro da igreja, o milagre vai se manifestar na pessoa. Mas a partir do momento que você está num ambiente coletivo, como um acomodado e esquecendo a memória do poder de Deus, então automaticamente os milagres não vão se manifestar, porque Deus não volta a estar na palavra dele. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então vocês têm que ter a memória. Aí eu vejo, olha só, agora eu tô aqui para ser sincero, irmão, independente de quem for atingido, se a carapuça serviu, alguma coisa assim. Eu tinha falado aqui, eu fiz um vídeo em memória do pastor Elvis Guimarães, tá? E mostrando quando o pastor Elvis Guimarães é bom. E olha que eu nem contei muita coisa. Por exemplo, tem um ex-funcionário do meu irmão que trabalhava na oficina, quando o pastor Elvis ia lá, eu nem sabia disso. O homem me contou há poucos dias, menos de um mês. E que agora ele é meu vizinho também. Ele falou que ele estava precisando de uma caixa d'água, o pastor Elvis foi lá e comprou uma caixa d'água de 2.500 litros para ele. Sem falar com ninguém. É um homem generoso, é um homem bom. Quando o meu carro, o meu Logan, que eu queria dar para ele, ele não pegou, não quis vir, né? E na época ele sabia que eu dava muito carona para irmãos, para a igreja, que eu nunca me importei com isso, irmão. Eu sempre botei o carro no lugar que o carro tem que estar, tá? Não é num lugar de idolatria, não é num pedestal, é para ser útil. Ele custou um monte de dinheiro, então ele tem que servir para alguma coisa. Então eu dava carona mesmo para os irmãos, entendeu? Sem me importar com o amortecedor, só que isso vai gastando pneu. E eu tava duro. Aí o pastor falou, qual é o aro do teu carro? Eu falei, esse pastor, aro 15. Ele falou, eu tenho 4 rodas 15. Eu falei, não, eu quero 4 pneus. Ele está em bom estado. Sabe o que o pastor fez? Ele me deu as 4 rodas de Nissan. E, meus amados irmãos, se eu vendesse essas rodas de magnésio da Nissan, era quase 40% do valor do meu carro inteiro. Entendeu? Mais de 7 mil reais na época se eu vendesse. Fora os pneus. Aproveitei que ele me deu, eu falei assim, então agora eu vou botar as rodas do meu carro. O meu Logan era o Privilégio, 1.6, ele tinha a roda também, ela veio com uma roda especial e não aquelas rodas genéricas, né? Eu só não botei as rodas que o pastor Alves me deu, que estava bem mais nova, por causa da furação. A furação da Nissan é diferente da furação da Renault. Mas o que eu fiz? Eu levei os pneus no borracheiro, mandei ele tirar os pneus, né? Talão, tudo, botei os pneus no meu Logan e devolvi as rodas para o pastor Elvis. Eu podia ter ficado, porque quando eu falei para esse homem, quando eu falei para o pastor Elvis, eu falei, pastor, eu quero só o pneu. Aí ele falou, sabe o que ele falou para mim? Bênção é bênção, e me deu as rodas, irmão. É isso que eu quero que vocês prestem atenção no pastor Elvis. Porém, eu assisti semana passada a última live dele, a última dominical dele, vamos dizer assim, que ele estava falando justamente de escatologia. A aula foi maravilhosa, mas você já viu aquele personagem do Sandoval Quaresma? Quem é mais velho vai se lembrar da escolinha do professor Raimundo. O Sandoval Quaresma, o professor Raimundo, que é o personagem chicanísio, ele fazia várias... E o Sandoval Quaresma era o Brandão Filho, né? O quadro do Sandoval Quaresma era o seguinte... O Chico Anísio fazia 3 perguntas para ele e ele respondia as 3 de maneira maravilhosa. Na quarta ele se embananava todinho
e acabava comprometendo a nota dele no final. Interessante essa analogia, tá, meus amados irmãos? Por quê? Porque o pastor Elvis, ele foi fazendo uma live explicando as profecias, explicando as festas de uma maneira maravilhosa, mas quando na hora de tirar um 10, ele me vem com aquele negócio de guardar alimento. Ele tinha falado nas outras dominicais sobre o apagão, que não aconteceu na Europa. Tá? Que na Europa, isso tem tudo a ver com esse vídeo, meus amados irmãos. Eu não sei quando é que ele vai terminar, mas eu vou ter que concluir. O apagão na Europa, o pânico que estava na Europa, mas está vindo da onde essas informações? É daqui? Ou é da imprensa? Aí fala, para guardar alimentos, para isso aqui, e ele fala uma coisa que também não está na Bíblia. Ele diz assim, tem coisas que Deus vai fazer, mas o que cabe você a fazer, o Deus não vai fazer. Meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Existe a inteligência que Deus te deu. E para todas as pessoas. Por exemplo, existe a capacidade técnica de inteligência de uma pessoa criar um remédio igual um Doril, um dipirona. Para você, quando sentir uma dor de cabeça física, você tomar e passar bem. Porque é uma infantilidade você achar que eu já vi muito isso também entre crentes, né? Ah, eu tô com dor de cabeça, eu vou orar e Deus vai tirar a dor de cabeça. Não é assim que funciona. Então por que Deus deu a inteligência para as pessoas, né, fazerem um remédio? Então, note que o que eu estou falando parece estar na mesma linha do pastor, mas não é. A gente está falando de Deus, meus amados irmãos. Eu estou falando de um Deus que curou um câncer de uma mulher num culto de quarta-feira, que o diácono estava conduzindo. O pastor estava dando assistência externa. Eu fiz um texto no Facebook no domingo, quando morreu a Preta Gil. E eu falei, eu queria que a Preta Gil tivesse conhecido o meu Deus. Porque ele não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de fé. E a mulher estava com o mesmo câncer que matou o Steve Jobs, que é um bilionário, e ao meu ver, tão novo quanto a Preta Gil. Não vou aqui julgar a Preta Gil, mas a Preta Gil escolheu um caminho de deuses que não curam, não salvam. Essa é a verdade. Entendeu? Então eu acredito que o Steve Jobs, ele podia dar $1 bilhão se alguém desse a certeza que ele seria curado, porque esse homem não queria morrer. E se você não sabe quem é o Steve Jobs, ele foi o presidente da Apple. Não só isso. Se você hoje usa um computador e celular com ícones, em vez de escrever intermináveis linhas de código que você não pode errar, agradeça a ele. Se você usa o mouse hoje, isso aqui, ó. Se você usa... Aí não vai vir até aqui não por causa do carro. Se você usa o mouse hoje, agradeça ao Steve Jobs. Então se você usa um telefone celular igual esse que eu estou gravando esse vídeo aqui, agradeça ao Steve Jobs. Ele é bilionário e visionário. Ele queria viver mais. Mas um câncer de pâncreas agressivo interrompeu a vida dele, apesar de todo o dinheiro que ele tem. E o mesmo câncer que ele curou aquela moça humilde que saiu de casa, segundo ela, para se matar, mas escutou uma voz: entra nesse lugar. Quando ela passou na porta da igreja de Irajá, ela poderia ter o livre-arbítrio de pensar que ela estava doida, que a pessoa que vai sair para se matar, ela não está em condições psicológicas normais, vamos, né? Então, ela poderia ter ignorado, mas a fé dela fez ela entrar, assistir todo o culto e no final, na assistência, na oração, o câncer caiu em forma física para todo mundo ver o poder de Deus. Esse diácono que pôs a mão na cabeça da mulher, em poucos meses depois, ele estava seguindo um tal de Augusto Nicodemos, que tinha dado uma declaração que diz que Jesus não fazia mais milagres, que ele só fez naquela época para testificar o seu ministério. E o homem é um cristão, se diz cristão, seguido por um monte, milhares, milhões de crentes. Então eu virei para esse diácono e falei para ele assim: então o que você fez ali com aquela mulher, ter tirado um câncer de pâncreas em forma de bola podre, aquilo foi o quê? Foi um truque de mágica? Você é charlatanismo? Ou foi você mesmo que fez aquilo ali? Jesus ficou de fora. Ele ficou todo envergonhado, irmão. Sabe por quê? Porque ele não tem memória, irmão. O cara cura. Cara não, né?
Deus usa a mão dele, com toda a consciência dele, ele vê o câncer sendo curado e a mulher confirmando. Os médicos ficaram doidos, com certeza alguns foram convertidos, estupefatos. Pediram um monte de exame para concluir o óbvio. A mulher foi curada pela fé. Para você explicar isso, um médico, um cara da medicina, um cientista, é difícil. Mas mais difícil ainda é você explicar isso para um crente. E um crente que através da mão dele foi operado esse milagre. O cara esqueceu, irmão, do milagre que Deus operou e meses depois está acreditando num cara que está falando que Jesus não opera mais milagre. Irmãos, em nome de Jesus, irmão, tenham memória, irmão. Em nome de Jesus. Isso aqui não é brincadeira, não. Jesus não é brincadeira, a palavra de Deus não é brincadeira, não, irmão. Eu estou falando isso, que é todo dia eu chego na quarto de oração de uma maneira não automática, eu agradeço ao Senhor. Ou vocês acreditam no Senhor, ou você vai fazer igual a mulher de Abraão, a Sara, ficar rindo. Dá uma promessa impossível. Mulher com 99 anos ainda era estéril. E Deus prometeu que ia ter um filho. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, irmão. Ele vai cumprir. Mas voltando ao pastor El, estava lá falando para guardar alimento. Irmão, em nome de Jesus, a Bíblia não mostra isso, irmão. Ah, Ricardo, mostra o negócio de José. José era um político, irmão. A Bíblia está mostrando que acima dele só era Faraó. Ele tinha acesso a todo o orçamento do Egito e ele convenceu o Faraó do sonho que Deus deu para ele de guardar, porque ia vir 7 anos de fome. Um político, irmão, que tinha todo o orçamento do Egito. Você não pode falar isso para guardar alimento quando a pessoa ganha um salário mínimo ou um pouco mais do que isso e está vendo o preço dos alimentos no mercado, querido. Não está dando nem para ele comer. Como é que ele vai estocar, irmão? E outra coisa, meus amados irmãos, memória. Esse negócio de guardar alimento está sendo pregado há 12 anos, irmão. Qual é a validade de um pacote de arroz, meu irmão, de uma lata de óleo? Irmão, Deus vai dar uma ordem para você de guardar alimento. O arroz, se eu não me engano, é 5 anos, o óleo eu não sei quanto deve ser mais, os enlatados são mais. Mas em 12 anos não aconteceu nada, então quem mandou você estocar? Será que foi Deus? Ou será que foi a imprensa? Porque o irmão chegou para mim e falou: Ô Ricardo, esse Donald Trump aí tá se achando o dono do mundo. Eu mandei o áudio para ele. Ele é o dono do mundo atualmente. Mas aonde o irmão está escutando essas notícias enviesadas? Eu vou falar sobre isso, sobre a imprensa, que muita gente está acreditando ainda. Ah, tá aqui no G1. G1, não sei para quem não sabe, é o da Globo. Esse mesmo irmão estava me falando uma vez: pô, irmão, que bom que você voltou a falar da palavra de Deus, porque tu estava falando muito de política. Qual o problema? Porque tem pastores que estão falando isso, o próprio pastor El está falando isso. A Satanás está levando tudo pro lado da política. Meus amados irmãos, você está vivendo aonde? Na terra ou no céu? Você está vivendo na tua cidade ou você está vivendo na cidade de Goze? Se você vai no mercado, se você pega um Uber, se tu leva teu filho na escola, tu está cometendo um ato político. Quem está falando? A Bíblia está falando para você não falar negócio de ato político? E eu também não vou transformar isso aqui num palanque não, meus amados irmãos. Eu não vou transformar os meus vídeos em vídeos políticos, não. Eu estou falando de memória. Eu estou mesclando o negócio da palavra de Deus, porque tem bênçãos reais no dia de hoje. E não que o Augusto de Nicodemos está falando, que só existiu naquela época de Jesus. Vocês estão me entendendo? Aí eu vou num culto, já sem o pastor Elvis, e a pessoa fala: você tem que orar 2 horas, 24 horas, se puder. Como? Eu vi uma vez uma pregação do Luciano Subirá, que ele estava falando de um homem que ele se propôs a orar várias horas por dia. O próprio homem confessou para ele: olha, cara, depois de 40 minutos de oração, eu já tinha orado até pelas baratas lá de casa. E não tinha mais o que orar. Sabe o que isso acontece? Tu vai entrar no automático. E eu vou falar uma linguagem bem simples aqui. Vai encher o saco de Deus. O que eu falei para vocês? A minha oração formal tem poucos minutos. Mas eu penso em Deus a cada 40 segundos. Eu estou aqui trabalhando, eu não consegui trabalhar porque o ardor estava falando para mim: fala o que você tem que falar para o meu povo. Até para eu voltar, para satisfazer o irmão aí que me criticou, até para voltar a falar das coisas de Deus na manutenção da tua fé. Mas eu preciso falar isso pela crise que está vindo aí, irmão. Faltam 6 dias, irmãos. Eu vou explicar por quê.
Então você vai num culto que é uma religiosidade. E tem muita gente que fala assim, não escuta o Ricardo não, porque o Ricardo fala de política, o Ricardo faz isso, o Ricardo faz aquilo, ele não é, tipo assim, falando que o Ricardo não é exemplo. Eu falei assim, irmãos, olha só, eu não quero seguidores, não. Eu quero mostrar para vocês que a bênção que é, e não é coisa de maluco que tá falando, não. O que Deus fez ontem na minha vida, irmão. Principalmente na minha conta bancária. Isso não é coincidência, não, irmão. É o denário sendo pago de maneira generosa pelo generoso e excelente patrão que Deus é, porque Ele é o dono da vinha. E a vinha é a obra de Deus. Então, os meus vídeos é para você ter uma base, eu não estou aqui para repregar nada não. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês também que se você estiver dentro de uma igreja, os milagres têm que se manifestar. Se não estiver se manifestando, tem uma coisa errada. Aí os pastores falam, tem uma coisa errada com você, será? Deus não considerou não, irmão? Que você saiu de vários quilômetros da tua casa, você podendo estar vendo um jogo do Flamengo aí na Globo, mas você está lá louvando ao Senhor, a culpa é sua mesmo? Tem certeza que a culpa é sua só? Ah, que você não tem fé? Você não veio com fé? Deixe seus problemas lá fora e vem aqui louvar a Deus. Será que a pessoa não está fazendo isso realmente? Igual a mim, paguei R$45 de Uber para ir e 35 para voltar. R$80 para escutar um homem falar que você tem que orar 24 horas e não te dar a solução. É isso? É isso mesmo, igreja? É isso mesmo? Nem um demôniozinho expulso, não. Nem um testemunho de um milagre da semana, não. É isso mesmo? Esse automático, como é que vocês vão viver? O problema é de vocês, tá, meus amados irmãos? Então vamos começar a ver. Me perdoa o tom, irmão, mas eu vou ter que concluir esse vídeo. Primeiro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Não vou ler ele todo, não. Diz assim, ó. É a partir do versículo 4, tá? Vamos acelerar um pouco aqui. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, ao qual salientou. E salientou ele, de mim ouviste, permanecer em Jerusalém, em outras versões. Porquanto João, de fato, batizou com água, dentre tantos os poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Preste atenção nesse versículo 6 aqui. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Ele lhe afirmou, não vos compete saber as épocas, aleluia, Senhor, ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Isso aqui é Jesus ainda, tá? Contudo, recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, quando ele contemplava até que uma nuvem cobriu a vista deles. Ficou todo mundo assim, ó. Mas o que Jesus acabou de falar? Segue o texto. E aconteceu que, estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto subia, surgiu dele 2 homens vestidos de branco. Aleluia. Que lhe comunicaram, homens galileus, por que estás contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. Meus amados irmãos, não sei vocês, mas isso aqui foi um caso de desmemória mais rápido da história da humanidade. Jesus, o que eles estavam preocupados? Jesus, você está indo embora, o que será de nós? Jesus está falando, eu vou, mas vou voltar. Mas antes de voltar, eu vou te mandar um consolador. O que Jesus estava dizendo? Vocês podem sofrer, mas eu vou mandar alguém para te consolar. Agora, olha só, meus amados irmãos, aí perguntaram para ele, quando é que vai voltar? É agora? É agora? Meus amados irmãos, não compete vocês a saber. Jesus está falando. Jesus acabou de dar um fora. E os 2 anjos aqui, ó, de branco, acabou de dar outro fora. Tá olhando para quê? Tá olhando o quê? Tu acha que ele vai dar um bate e volta no céu? É isso? Ele precisa aspergir o pecado no tabernáculo celestial. Isso vai demorar, querido. É preciso completar a plenitude do gentio. É preciso se contemplar todos. O anjo, não sei se ele explicou isso aqui não, mas eu explicaria, se eu fosse um dos anjos. É preciso, como está escrito, que todas as coisas se cumpram, a apostasia, entendeu? O reinado do anticristo, a grande tribulação. Para isso tem que haver aumento de tecnologia, tem que haver mais perseguições para chamar mais atenção do que Cristo na cruz.
O ato do Cristo da cruz chamou a atenção para Jesus Cristo, mas tem que acontecer mais perseguição para ele manter vivo em sua memória. Então, para que vocês estão olhando para a volta de Cristo? Para que vocês estão estocando alimento? Em nome de Jesus, vamos ter sabedoria e memória. Olha aqui, ó. Segundo texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, Paulo. Caros irmãos, em relação aos tempos e época, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos está bem informado do dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois vós mesmos está bem informado que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre ele, assim como as dores do parto tomam a mulher grávida de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, que não estáis vivendo nas trevas, aleluia, Senhor, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, e não somos filhos da noite, muito menos da treva. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Eu já falei esse texto aqui em outros vídeos. Ele está falando assim, vocês estão na luz, vocês estão na sabedoria. Para que vocês estão com medo? Se Paulo está falando isso, antes de existir TV Globo e suas afiliadas, é porque uma outra coisa estava aterrorizando eles. E Paulo não vai dar essa advertência à toa. Isso aqui não é advertência de manutenção. Isso aqui é uma advertência de uma coisa que eles estavam fazendo. Então, tu pode ver que ele está falando. Quando eles afirmarem a paz e segurança, irmão, o Paulo aqui estava falando da ONU, será? Porque tem uma estátua da ONU lá. Olha quanto tempo que demorou. Tu tá entendendo? E nem sim Paulo está falando. Isso vai acontecer muitos dias. Para que e outra coisa, vocês estão com medo de quê? Jesus vai vir como um ladrão, não é? E daí? O ladrão... Tem um filme que eu esqueci o nome dele. É um filme em inglês. Que ele é um grupo de ladrões pé de chinelo é contratado para roubar para assaltar um banco na Inglaterra. Só que o cara tava mandando, ele tipo assim, ele fez um acordo com esse grupo de ladrões, esqueci o nome disso. Ele tá dizendo assim, olha, eu quero fotos do chanceler. Ele tava usando o ladrão para pegar uma coisa que estava no cofre de um político influente, o maior aula da Inglaterra, que é o primeiro-ministro. E ele falou, o dinheiro que tiver lá, joias, você pode ficar para você. O meu negócio é só aquelas fotos que no filme, o primeiro-ministro tem umas fotos dele em sessões de sadomasoquismo, com um monte de prostituta, ele é amarrado, né, sendo sodomizado, né? E aquilo ali, meus irmãos, usado politicamente, que derruba o governo. Só que o que acontece? Só um ladrão sabia. Aí contrataram uma outra lada lá e entraram lá, meu irmão, deu uma confusão danada no final do filme. Porque eles estavam mexendo com pessoas poderosas, começou a morrer. Então o ladrão, por que eu estou falando isso? O ladrão, quando vem na tua casa, ele pode também pegar algo que você está fazendo errado, escondido, que ninguém sabe. Então Paulo está falando aqui, ó, você não está vivendo nas trevas. Então se o ladrão vir, irmão, no caso é o Jesus, ele está falando do efeito surpresa, não que Jesus é um ladrão. Vocês estão me entendendo, irmão? Então ele está falando assim, ó, se você está vivendo na luz e não nas trevas, para que está se preocupando com o ladrão? Quem tem que se preocupar, meu irmão, é quem tem negócios secretos aí a acertar com Deus, tá? Agora vamos para o último texto desse vídeo, que é todo o capítulo 18 comentado de Apocalipse. Vocês vão entender a minha linha de raciocínio e vocês vão entender, para quem chegar no final desse vídeo, vocês vão entender definitivamente o que está acontecendo na política e o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Passados esses acontecimentos, que acontecimento, irmão? De Apocalipse 17. É linear o 18. Então falar do Apocalipse 17. Que um poder vai entregar a outro poder. Não de boa, com resistência, mas vai entregar. Ou seja, o poder que vai receber vai vencer. A esquerda entregando o poder para a direita. Então, ó,
Passados esses acontecimentos, vim descer do céu um outro anjo que possui uma grande autoridade, e a terra que se iluminou em seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônio e antro de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave pura e detestável. Logo depois dessa troca de poder de Apocalipse 17, que Deus colocou no coração, por que Deus colocou no coração? Porque nenhum governo mundial, irmão, nos Estados Unidos ninguém, nem de Israel hoje, nenhum governo político mundial é sob a batuta do Espírito Santo. Isso vai acontecer na volta do Senhor. Tá? Então, o mundo jaz no maligno. Então, são políticas comandadas por Satanás. Só que então Deus tem que colocar, igual colocou no coração de Faraó. Teve que colocar no coração da esquerda entregar o poder para a direita. E colocou no coração da direita odiar a prostituta. Como um plano maior. Eu vou fazer de tudo para explicar para vocês. Que vocês não estão entendendo, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, tem colegas meus do Facebook. Que eu boto um negócio assim, ó, falta 6 dias. Eu botei hoje, falta 6 dias. Ontem eu botei, falta 7 dias. Até brinquei com aquela menina do filme Chamado. Que ela falava 7 dias. Tu pode ver que nesses 7 dias era um barata voa danado. Por quê? Porque a mulher decretou. 7 dias. 7 dias vai acontecer um troço aí. Eu botei 6 dias. E as pessoas estão me perguntando por quê. Eu estou falando todo dia o que vai acontecer. A carta do Trump, 2 seguidas. Ele deu um prazo. Até o dia 1º de agosto. Falta quantos dias para o 1º de agosto, irmão? Mas não, as pessoas vêm me perguntar por quê. Porque já esqueceu. Porque a imprensa já está comendo o cérebro. Para que eu explicar? Basta botar, faltam 6 dias, lembre-se. Meu Deus do céu, fica difícil, cara. Uma pessoa desmemoriada. Mas a imprensa sabe fazer isso, cara. Isso é psicológico. Então, olha só. Depois que esse poder integra, vem a queda da grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? Está explicado no último versículo do capítulo 17. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre o rei da terra. Está falando do sistema. A grande Babilônia é o sistema. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram às custas do seu luxo extravagante. Eu estou falando aqui dos negociadores. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participares das pragas que atingirão. Ele está falando, povo meu, o que tem fé. Ele está falando luxo extravagante, riqueza. Ele está falando de banqueiros. Ele está falando de grandes empresários, que também a gente chama de campeões nacionais. Esses caras mandam na política e influenciam a sua vida. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. O balde de Deus está com as últimas gotas para encher. Agora, portanto, dá-lhe a retribuição na mesma moeda investida por ela. A mais, pagar em dobro tudo o que fez. No cálice em que se misturou bebidas fortes, misturai, pois ela, uma porção dobrada do seu próprio licor. Eu vou dar um exemplo desse pagar dobrado de Deus aqui. Eu tinha feito um vídeo ano passado chorando porque eu vi uma notícia, acho que, se eu não me engano, na Inglaterra, de um menino de 3 anos, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Mas o menino, ele tinha uma doença rara. E a família era de Londres, era de classe média baixa. E ele estavam brigando na justiça. Por quê? Porque o plano de saúde estava achando muito caro o tratamento do menino. Entendeu? Só que o plano de saúde, ele é tipo um seguro. Você pode pagar ele todo mês e pode não usar. Então, como muitas pessoas fazem isso, eles se tornam bilionários. Tá? O dono de plano de saúde tem milhões na conta. Mas quando acontece um revés, eles querem botar na justiça. Você pode ver, quando você vai fazer uma grande operação, você tem que pagar tipo uma franquia, tem que dar um dinheiro por fora. Que é isso? Isso aí é injusto, irmão. Isso é a ação da grande Babilônia, porque eles só pensam em dinheiro e não pensam na sua vida. Então, o que aconteceu? A família perdeu. E desligaram o aparelho do menino. E o menino morreu. Tu acha que Deus vai fazer o quê? Com um sistema
inclusive que influenciou o juiz que deu essa decisão. Tu acha que Deus vai fazer o quê, meus amados irmãos? Em nome de Jesus, irmão, ele está falando de vida. Quisera eu que essa família desse menino conhecesse o Deus que eu conheço, que não precisaria de aparelho, muito menos de plano de saúde. O menino estava curado e saudável hoje em dia, irmão. Mas mataram o irmão porque o plano de saúde milionário não quis dar dinheiro para pelo menos dar um pouco mais de sopro de vida para o garoto, para fazer a alegria dos pais, não. Simplesmente a decisão judicial foi lá, arrancar os aparelhos do menino, o menino morreu, irmão. Por causa de dinheiro. Tu acha que Deus vai fazer o quê, irmão? Com esses homens? Aqui, se vocês verem todo ali no 12, você vai ver o que vai acontecer com esses mercadores. O que aconteceu ontem? 2 eventos. Mas as pessoas não ficam vendo o Globo. Se você for na Globo, se você for na página XP Investimento e muitos órgãos de imprensa, você vai ver um anunciantezinho ali, chamado Itaú, Bradesco, Santander. Meus amados irmãos, quem paga a banda escolhe a música. Então como é que eu vou acreditar numa imprensa que os banqueiros patrocinam? Eu vou esperar que essa imprensa fale mal dos patrões que injetam dinheiro nela? Eu quero que você preste atenção nessa linha de raciocínio. Teve um evento com o nome desse cara, meu Deus do céu. Al Gore. Al Gore foi o ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Ele é um liberal capitalista. E ele que implementou a ideia dele, essa farsa ambiental ESG, dizendo que a Terra está sob risco. Cientistas disseram, e esse cara, esse Al Gore, que alimenta os profetas do caos, que acreditam em televisão e não lê a Bíblia. Esse negócio de camada de ozônio começou com Al Gore. Esse negócio de pum das vacas afeta a camada de ozônio. Isso ali serviu para destruir certo tipo de indústria que eles não gostavam. Então eles usam uma premissa ambiental para destruir os concorrentes deles. Entendeu? Por que eles estão falando agora? Graças a Deus isso está caindo, e vocês vão entender por que está caindo, que é muito mais profundo do que você acha que pensa. Eles queriam que ideia da França dessa vez, que todos o pessoal do agronegócio, o negócio de bovino, né, de frigorífico, chipassem os bois. Eles só iam comprar se a carne fosse certificada, que se o capim não fosse de área desmatada ilegalmente. Quem é que tem condições de chipar um boi? O fazendeiro lá que tem umas cabeças de boi em Goiás, ou os irmãos Batista da JBS, e o que é dono da Friboi e dos maiores frigoríficos? Quem tem mais dinheiro para chipar? Então essas medidas ela favorece a quem e prejudica a quem, meus amados irmãos? Se vocês não sabem, o Al Gore, vocês vão entender. O Al Gore patrocinou Hollywood para botar aquele filme que fez um sucesso estrondoso na época, 2012. Quem viu esse filme aí? Eu vi esse filme umas 3 vezes pelos efeitos especiais. 2012. Baseado em quê? Alerta climático, para assustar você, para botar na sua cabeça que a Terra estava em risco. Aí o que aconteceu? Aquilo ali é uma blasfêmia do início ao fim. Primeiro, como é que é o final do filme? O que acontece durante o filme? Eles chamam o quê? Quem é que vai no Força Aérea 1? Quem é que ganha o destaque dentro de uma reunião de líderes mundiais? Negro, né? O personagem negro lá, que eu esqueci o nome dele, que era um cientista e geólogo, mostrando, olha, a Terra vai se destruir. Aquilo ali, aquele filme é o desejo de Al Gore. Só que no final eles constroem mais arca lá usando a China. Presta atenção nesse filme. Usando o quê? Os chineses. Tem até uma cena que ele fala assim, cara, como construíram isso em 4 meses? Só os chineses mesmo, por causa da força braçal. Ali eles estavam fazendo uma referência, por exemplo, que empresas como a própria Apple, que fabricou o smartphone, eles não fabricam fisicamente
o telefone, o smartphone nos Estados Unidos, eles mandam em contânia para a China. Aí eles pagam lá 75 centavos de dólar para o chinês todo dia para trabalhar 10 horas para montar o smartphone. E quando tiver montado, eles voltam para os Estados Unidos para ele vender. Exploração, trabalho escravo. Tá me entendendo? Por isso que ele faz a referência aos chineses. Mas eles constroem uma arca. O que acontece no final do filme? O que a Terra acaba como? Com água. Por que eu falo que é uma blasfêmia? Porque em Gênesis o Senhor falou que não mais vai destruir a Terra com água. Você pode ver que essas pessoas que fazem isso são inimigas de Deus, inimigas da palavra de Deus. A Terra vai acabar com fogo e não com água. Então esse filme é uma mentira. Esse mesmo Al Gore, num evento da XP Investimento ontem, ele estava falando que o povo americano estava envergonhado das tarifas de Trump. Mentira. Agora o Al Gore, ele é um democrata. Donald Trump é um republicano. Quem é que está mentindo? Porque saiu uma reportagem que diz que o governo, saiu ontem isso aí, da outra mídia, tá? Mídia que não é patrocinada por banco. Diz que os 6 primeiros meses do governo Donald Trump foram melhores do que o que era o melhor, que era do Franklin Delano Roosevelt, que governou os Estados Unidos de 1933 a 1945. Foi no final da guerra. Porque os índices dispararam, os índices macroeconômicos dispararam, os consumidores estão comprando como nunca, a aprovação do Trump foi lá para as alturas. Ele fechou um acordo com o Japão agora, negócio de tarifa, arriou de 25% para 15%. E o Japão, de brinde, deu um investimento de mais de R$500 bilhão para explorar gás no estado de Colorado, nos Estados Unidos. O governo do Trump, a própria... Meu Deus, como é que é o nome? Não é valor econômico, não. É lá o... Eu sei lá, acho que é The Financial Times. Eles dizem que eles erraram na previsão. Eles dizem que a tarifa ia ser catastrófica para Donald Trump. A imprensa reverberou isso. Mas as tarifas mostraram o óbvio que o Trump tinha falado na campanha. Que era para gerar emprego no país dele, nos Estados Unidos. Vocês vão entender. Tá, meus amados irmãos? O vídeo não vai demorar muito, não. E é o que está acontecendo. E com isso, o povo americano está sofrendo as benesses. Em breve, os Estados Unidos vai voltar a fazer o que fizeram nos anos 90. Porque tem gente lá que não quer mais ser gerente do McDonald's, não. E eu estou falando de um salário, meus amados irmãos. Eu estou falando de um salário de $10 mil por mês, tá? A pessoa quer trabalhar em outras empresas, de nova tecnologia. A pessoa quer ser milionário, não quer ser mais rico, não. Então, se você souber falar inglês, tem uma profissão aqui de dentista, o pessoal não quer ser mais dentista, não. Eles querem ser tudo analista ambiental, técnico de TI, que vai ganhar 10 vezes mais. Isso é gestão macroeconômica de um país desenvolvido que manda em tudo. E o que eu falei para vocês? Quem é que está por trás da tarifa e das sanções como arma para subjugar os países, para botar as coisas no seu devido lugar? O Jared Kushner. Eu não vou falar sobre o Jared Kushner nesse vídeo não, tá, irmão? Eu vou falar nesse vídeo que é o seguinte. Se você ver, tem um exemplo, tem um Trumpinho aqui na América do Sul. Quem é? Javier Milei. Só que o Javier Milei ele é mais liberal, ele é mais ligado a esses oligarcas. Só que a Argentina não sofre o mesmo problema do Brasil. O meu foco é o Brasil, porque eu moro aqui, o meu público majoritariamente é brasileiro que mora no Brasil. Mas tem notícias do Javier Milei aí. Os salários aumentaram, dispararam. Estão super satisfeitos. E Javier Milei, se eu não me engano, não tem nenhum ano como presidente dos Estados Unidos. E aqui no Brasil? Nós temos um presidente fazendo piada, nós temos um juiz que está dobrando a aposta, nós temos um grupo de senadores que enganaram vocês, e vocês votaram nele, dizendo que vai resolver o problema lá com reuniões bilaterais. Irmão, onde é que se junta parlamentares de esquerda e direita para tentar salvar o Brasil? Em lugar nenhum. Tá? E a última, eu estou falando de astronauta, eu estou falando de Tereza Cristina, que foi ministra do Bolsonaro. A astronauta foi ministro do governo Bolsonaro. Só que essa ministra Tereza Cristina e esse Tarcísio, eles também querem botar a pauta ESG. Por quê? Porque eles são comandados por poderosos que mandam no Brasil
desde a época do Império, meus amados irmãos. Eu já falei, já fiz texto sobre isso, sobre essas famílias. Tá? E esse Al Gore, ele é o único lá que está falando, e ele está falando em nome dos Estados Unidos. O povo não está envergonhado, não. O índice de aprovação do Trump disparou. Ele está falando isso para a imprensa, para enganar vocês. Porque foi um grupo de senadores lá, que está querendo ir agora, né? Acho que foi ontem. Eles falaram, sabe o quê? Nós temos um Trump lá, Barack Obama. Em nome de Jesus, Barack Obama. Barack Obama está sendo investigado agora de uma investigação que foi trancada durante o Biden. Que durante o governo dele ele estava favorecendo os russos. Eu já considerava o Barack Obama o presidente mais frouxo da história dos Estados Unidos. E agora também tem altos índices de corrupção, indícios de corrupção no governo do Barack Obama. É com esse homem que os senadores brasileiros vão querer resolver o problema do tarifaço, que vai vir dia 1º de agosto. Segundo a jornalista Ana Paula Henkel, que vive lá e também tem acesso direto à Casa Branca. O Barack Obama não passa nem no galinheiro da Casa Branca. É com esses caras. Estou enganando vocês, irmão. O Trump mandou uma carta, aí que chega ao começo desse vídeo, que também vai caminhar para o final. É a memória. O brasileiro não tem memória. A solução do... O que o Donald Trump está fazendo para vocês que não sabem? Ele está arrumando, varrendo a casa do mundo para a entrada do novo sistema. O sistema da prosperidade, principalmente nos 3 anos e meio iniciais. Vocês já cansaram de ouvir falar sobre isso numa igreja séria. Mas e na prática? Vocês já pararam para ver como isso vai se dar? Não é só macroeconomia, não é só vantagem financeira. Tem que ter vantagem legal também. O engano tem que ser completo. Tu tá me entendendo? Não adianta você ter dinheiro, você tem que ter paz, irmão. Por isso que o Bukele foi eleito presidente de El Salvador, um país mais seguro do mundo. A criminalidade lá, que era das mais alta do mundo, agora é uma das menores, dos melhores países para se morar. Porque, se você não sabe, o presidente Bukele, Nayib Bukele, ele saía pessoalmente, ele era um político lá, né? Pessoalmente, nas viaturas das polícias, operação policial, e ele matava os traficantes, pessoalmente. Ele ficou conhecido por causa disso. E hoje em dia o bandido pensa 20 vezes antes de cometer um pequeno furto em El Salvador. Porque isso deu certo entre a população. Segurança traz paz. Como é que vai se cumprir as profecias quando disserem a paz e segurança com um juiz igual Alexandre de Moraes fazendo o que está fazendo, com Lula fazendo o que está fazendo, com o STF soltando bandido igual eles estão soltando? Porque hoje você tem 2 juízes da Suprema Corte, o Dias Toffoli soltando bandido e perdoando dívida de bandidos poderosos, e Alexandre de Moraes prendendo inocente. O que tu acha que o Trump vai fazer? O Trump, ele mandou o 3º pronunciamento do Trump, você tem que prestar atenção. Ele falou: eu estou com nojo desse Lula de Alexandre de Moraes. Vê lá o tweet dele. Meus irmãos, sabe o que isso quer dizer? Ele levou para o pessoal. E o Donald Trump, eu já falei, ele é uma pessoa já com idade avançada, está com quase 80 anos. Ele tem quase 50 bilhões de dólares de patrimônio. Ele já viajou para onde tinha que viajar. A família dele é linda, ele tem neto. Ele já fez o que tem que fazer. Então ele é o rei Jeú. Para quem não sabe o que é rei Jeú, leia 2 Reis, capítulos 9 e capítulo 10. Era um rei que não era nada ortodoxo, mas extremamente eficiente. Em outras palavras, Jeú não era lá aquele exemplo de crente, de líder religioso, igual muita gente está acostumada, não. Tá? Ele era um homem grosso, mas direto. O soco na mesa de Donald Trump faz países abusados igual a China. A China, ela viu que ela não é lá essas grandes coisas diante de Donald Trump. Mas tu acha que o Brasil, com essas bravatas desse cachaceiro aí, que tem muito crente que votou nele, vai... E um juiz que não sabe nem escrever, irmão. Tu viu a decisão dele que viralizou aí? Um juiz metido a ditador de uma republicana de banana, tu acha que vai resistir a Donald Trump? Sério isso?
Aí vem as profetadas do caos. Ai, antes dele sair, ele vai desligar a internet toda. O Elon Musk reapareceu ontem num Twitter, numa reunião. Aí eu falo para vocês, memória. Você se lembra que ele estava lançando? Eu fiz um vídeo ano passado, pode descer que tá, eu falo assim, Paulo viu o Elon Musk. Tá? Interessante esse vídeo. Então, meus amados irmãos, o que ele fez? O que o Elon Musk fez? Ele não estava lançando 6 satélites por semana naqueles foguetes que dão ré? Sabe quanto tem em órbita? Hoje, funcionando, perfeito estado, 6 mil. Essas engenhocas só estão esperando um comando desse homem, para ele se deslocar para a órbita baixa. E ele falou no Twitter, está aí. Se Alexandre de Moraes ou qualquer outro ditador resolver derrubar as redes, ele vai configurar o satélite dele para órbita baixa, vai dar internet de graça para todo mundo, sem passar pela Oi, pela TIM, pela Claro. A outra lá, esqueci qual a outra operadora aí. É isso. Mas, todo mundo me conhece, o que é de graça sai caro. Mas eu também prego o que para vocês? Saibam pegar vantagem do sistema sem se dobrar ao sistema, sem adorar o sistema. Vocês estão me entendendo, irmão? Porque o Google, ele não gastou bilhões de dólares para mapear todas as ruas do mundo à toa, não, e sem propaganda, não. Você pode ter um colega no Japão, qualquer outro lugar do mundo, e você pode falar pelo WhatsApp de graça, sem propaganda. Nada é de graça. Tudo faz parte de um plano. Eu falei e repito, o Elon Musk é um engenheiro da marca da besta, cuja imagem, segundo o próprio Apocalipse, dará fôlego à besta principal, que é o anticristo. Então o que o Donald Trump está fazendo? Limpando o terreno para implementar um novo sistema. Ah, Ricardo, então o que vai acontecer com o Brasil? Em 6 dias, eu acredito, vocês podem me cobrar isso, que o Brasil não será sancionado. Mas tem 6 dias para isso, tá? Mas, conforme meu filho falou, pode aí ser sancionado em 10 dias que ele vê um negócio feio mesmo, é igual greve de caminhoneiro. O greve de caminhoneiro foi uma Venezuela simulate, se eu não me engano só durou 72 horas. Você viu o estrago que foi, né? Sem combustível nos carros, alface, pé de alface que era 70 centavos, foi para 12 reais, faltando arroz, faltando feijão. A gente chamou de Venezuela Simulator, o simulador de Venezuela. Você viu como é que vai acontecer, né? Vai acontecer pior. Mas uns 10 dias aí, que o próprio povo vai tirar, nem que seja a base da pancada, o governo desse sistema. Porque esse sistema que está aí, de Lula, STF, banqueiros, o que eu mais estou gostando, meus amados irmãos, é que os banqueiros estão sendo expostos. Isso mostra que realmente vai ter uma mudança profunda. Aquela influência deles, desde a época do Império, vai acabar esse ano ou ano que vem. E isso, a gente está prestes a viver um momento geopolítico inédito na história. E isso está sendo alinhado com as profecias da palavra de Deus. Bota uma coisa na cabeça de vocês, irmão. A própria palavra diz que os profetas do passado sonharam, ansiaram, almejaram viver esse momento que você está passando e que vai passar agora. Eu não estou falando de 10 anos na frente, não. Estou falando agora. E você vai continuar indo para a igreja, irmão, só para abraçar irmão e fiscalizar irmão? Você não vai ver os milagres de Deus, não? Porque Deus é proporcional. Por isso que eu estou falando, a tarifa está vindo aí. Se apertar, o sobrenatural de Deus aumenta. Mas para quem? Para quem leu, entendeu e aplicou Ezequiel capítulo 9. O Ezequiel capítulo 9 é o único lugar na Bíblia que mostra, explica de maneira real o que é santificação. Porque se você perguntar para um pastor desse aí, inclusive da Voz da Verdade, o que é uma santificação, um diácono, qualquer diácono de lá, o que ele vai falar? É ler Bíblia, orar e congregar. E aí? E cadê os milagres? É só isso mesmo? É ler Bíblia? Os fariseus não faziam isso não, né? Tem uma parte que Jesus fala assim, ó,
Se a sua... Eu uso outra palavra, mas eu entendi assim, se sua performance não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma tu tem parte comigo. Tu quer comparar a sua performance com a performance de um fariseu, mas e aí? Os fariseus negaram Jesus. Como é que fica esse negócio aí, irmão? Então, Ezequiel capítulo 9, qual é o conceito então, Ricardo, de salvação? Eu expliquei isso no outro vídeo ano passado. É você se separar do mundo. Não adianta você ler Bíblia, você ir para a Voz da Verdade, você participar de um monte de evento na igreja, de você orar, fazer longas orações lá, e chegar em casa, você acreditar na Globo, e ficar falando, esse Donald Trump é isso, aquilo, o cara é o dono do mundo e acabou. Entendeu? É instrumento usado por Deus e pelo diabo para botar um fim na história. E vocês estão acreditando em Globo. E vocês estão acreditando em deputados. Aí estão falando, não pode falar de política. Não fala não para tu ver. Agora vocês vão, votem em Tarcísio, votem em Zema, votem em Guto Zacarias, votem em Nicolas Ferreira para você ver o que vai acontecer com vocês. O Trump foi bem claro, a solução está em quem? No Eduardo Bolsonaro. Se vocês não sabem, o Eduardo Bolsonaro, tá muita gente falando, a turma do liberal chama de bananinha, de fritador de hambúrguer. Tem uma fila. Ó, é Le Monde, é The Guardian, é Reuters, uma fila de jornalões europeus e americanos querendo fazer entrevista com o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é o anticristo? Não. Mas ele está sendo treinado pessoalmente pelo Donald Trump. Ele já falava inglês e espanhol fluentemente. Ele concluiu o curso de árabe e ele já falou que vai falar russo e mandarim chinês. Ele está sendo preparado para ser um grande mandatário com o carimbo de Donald Trump. Então vai vir um monte de gente aí, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Tarcísio de Freitas, um monte de gente pedindo o teu voto. Mas na hora de resolver o problema, eles estão se mostrando isso aí, ó. Estão passeando nos Estados Unidos gastando o teu dinheiro, porque não vai resolver nada. Porque o Donald Trump, ele é aquele cara que dá o soco na mesa e dificilmente ele volta atrás. Ele só vai voltar atrás se o Brasil der uma sinalização da volta da normalidade. E que sinalização inicial é essa? Solta os presos injustos. O Clezão não vai poder mais ser solto porque ele já morreu dentro da prisão, sob a tutela do Estado. Mas o Alexandre de Moraes, sabe como é que ele respondeu ao Trump? Deu um defeito na tornozeleira das mulheres, que não era nem para estar usando, uma de 76, uma de 77 anos, voltou para a prisão em regime fechado para cumprir 14 anos, porque foi protestar com uma Bíblia na mão, irmão. E tem gente que acha que isso é normal. Por quê? Porque é contra o Bolsonaro. Que a Globo e as suas afiliadas ensinou você a odiar, igual eles estão ensinando a odiar Donald Trump. Tá confuso para vocês, né? Se ele prepara o caminho do anticristo, como é que eu posso apoiar o Donald Trump? Eu apoio o Donald Trump, porque ele está sendo usado tanto por Deus como por Satanás. E você tem que aprender a levar vantagem do sistema. Porque o caminho para quem ele está preparando, que é o anticristo, e o ferrolho dele vai ser pior do que qualquer outro sistema, que é global. E ele vai te pegar na vantagem e não na ditadura. Então, em nome de Jesus, parem de uma vez por todas de acreditar na imprensa. São bilionários desesperados. Eu acabei de ler Apocalipse 18. Se eu continuar essa leitura, você vai ver lá na frente o que vai acontecer fisicamente. Ele fala de navios, artigos de luxo, e eles planteando. Ai, meu Deus, caiu a Grande Babilônia. A Grande Babilônia é esse sistema, irmão, que está caindo. Ele precisa cair. E a internet precisa continuar. O anticristo continuar te enganando. Porque no final, não é dinheiro que ele já tem, é adoração. Ele quer a sua adoração. E muita gente já está adorando. Mas isso é adorar Donald Trump ou ser racional ou inteligente? Tira vocês a própria conclusão. Eu estou aqui para falar os resultados práticos de você botar em prática a palavra de Deus. Fugir da religiosidade e ter boa memória. Porque, encerrando o vídeo, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma frase de um filme que eu vi chamado Legião. O que está vindo agora é para testar a tua fraqueza. Mas está vindo algo muito pior aí.
a testar a tua força. Que força, Ricardo? A força da sua fé. 2 frases para encerrar. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? 2ª frase. Ele fará tão grandes sinais e maravilhas que, se possível for, enganará até os escolhidos. Irmão, recado dado, 1 hora de vídeo. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tá? E Deus abençoe a todos grandemente.